nosso site. Eu sou Renata de Paula e está no ar o Alvorada Entrevista, série de entrevistas da emissora da família com os candidatos à Prefeitura de Londrina. Ontem o nosso convidado foi o candidato Coronel Vila, da Federação PSDB Cidadania, e hoje a gente vai conversar com o candidato do Republicanos, Diego Garcia. Quem está comigo aqui no estúdio para conduzir essa entrevista é o diretor-presidente da Rádio Alvorada, Padre Jefferson Baceto. Padre, bom dia. Bom dia não, boa tarde. Já boa tarde, Renata, boa tarde aos candidatos, os nossos ouvintes que acompanham através das nossas redes sociais, do nosso site. Que alegria mais um dia nós trazermos a informação para você, já que nós, como católicos, temos a doutrina social da Igreja. Dentro da doutrina social da Igreja, nós tivemos a oportunidade de Dom Jeremias, pela Regional Sul 2, preparar uma cartilha de orientação política. Muitas vezes nós achamos, porque somos católicos, não temos que nos preocupar com a política. Gostaria de deixar uma cópia com o nosso candidato e citar uma parte que eu gostei muito da cartilha. A cartilha é excelente, vale a pena a leitura. Ela está sendo distribuída nas nossas paróquias da Arquidiocese de Londrina. Muitos criticam a Igreja por se pronunciar sobre política, dizendo que esse não é um assunto que ela deve se meter. Outros ainda julgam que a Igreja é deste ou daquele partido. No entanto, a Igreja não toma posição ideológica ou partidária e nem recomenda candidatos. Essa é a nossa postura dos padres, dos bispos, mas isso não impede que nós tragamos esclarecimento para a população, para que o leigo, sim, possa escolher e se manifestar. O leigo pode se manifestar de forma partidária. Então, nos acompanhe, apesar de nós estarmos em mais de 70 municípios, no sul de São Paulo, no sul do Mato Grosso também, mas nós sabemos que a cidade de Londrina é um polo que atrai pessoas de vários outros lugares para a área da saúde, da educação, por isso Londrina acaba sendo referência, e é importante também você que nos acompanha de outras cidades acompanhar esse pleito. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Padre Jefferson. Que alegria poder estar aqui participando dessa mesa, né, de debates com os candidatos à Prefeitura de Londrina. E alegria também poder estar na Rádio Alvorada, rádio que, se vocês entrarem agora no meu carro, é a rádio que eu e a minha família estamos o tempo todo sintonizados. É a Rádio da Família. Muito feliz de estar aqui na Rádio Alvorada. Eu, como católico praticante, fico muito à vontade, estou em casa. Candidato, a gente vai seguir no ar até às 3h15, com um intervalo de 2 minutos. Daqui a pouco, mais ou menos meia hora de entrevista, a gente vai fazer essa pausa. Como é uma entrevista, a gente não tem tempo estabelecido para cada resposta, mas a gente indica que o senhor possa responder da maneira mais objetiva possível para a gente conseguir cumprir toda a pauta que a gente estabeleceu para essa conversa e passar por Londrina em suas distintas áreas, distintas necessidades. Antes, eu queria que o senhor, por favor, se apresentasse, né? A mim, ao Padre Jefferson, aos nossos ouvintes. Quem é Diego Garcia? Bom, eu tenho 39 anos, sou casado com a minha esposa, está aqui nos estúdios, a Beatriz, tenho 3 filhos, Maria Clara, o Pedro, a Helena. Estou na vida pública há 10 anos e há 21 anos eu participo da Igreja Católica ativamente. Digo que até antes disso eu era um católico, mas de carteirinha, só de nome. E há 21 anos atrás, após um encontro de jovens, promovido pelo movimento que eu faço parte até hoje, a Renovação Carismática Católica, eu comecei a participar ativamente da Igreja Católica. Sou pregador da Palavra de Deus, prego encontros, retiros, congressos, grupos de oração. E em 2014, 20 líderes do movimento da RCC no Paraná, decidiram que iriam escolher alguém que fosse candidato e representasse naquelas eleições de 2014 o movimento. E eu fui o nome escolhido dentro da Renovação Carismática Católica. E
aos olhos humanos era impossível a minha eleição, eu não tinha um histórico político, não venho de família com tradição na política. Eu era vendedor de roupa, vendia roupa no fundo da minha casa, não tinha dinheiro, não tinha recursos para a campanha. A única coisa que eu tinha naquele momento era a fé, era a confiança em Deus e a certeza que, de fato, aquilo era um projeto de Deus para a minha vida. E o que aconteceu? O que aos olhos humanos era impossível se concretizou e eu fui eleito deputado federal com votos em 373 cidades do Paraná. Fiz 61.063 votos. Votos limpos, votos conscientes, votos que vieram aí da união de pessoas do bem em todo o Paraná que se uniram em torno da minha candidatura. Eu fui reeleito em 2018, reeleito em 2022 e sou candidato pela primeira vez à prefeitura aqui na cidade de Londrina. Como deputado, sou o deputado que mais recursos trouxe na história para a cidade de Londrina e espero agora, como prefeito, poder realizar um grande trabalho mostrando para a população, para a sociedade, que a política é boa. O que não é bom é a politicagem, a sujeira, a velha política. Dessa velha política eu não faço parte. Eu me inspirei muito quando eu fui candidato a primeira vez naquela frase do Papa Francisco, que ele diz assim, a política é a forma mais bela de exercer a caridade. No encontro de jovens, ele disse aos jovens assim, envolver-se na política é uma obrigação para os cristãos. Muitos vão dizer que ela está suja, mas ela está suja porque os bons cristãos não estão lá dentro dela com o espírito evangélico buscando transformar essa realidade. E ele conclui dizendo assim, não podemos fazer como Pilatos e lavar as mãos, não podemos. É o que eu estou fazendo agora, é por isso que eu estou colocando o meu nome à disposição da população londrinense, porque eu não quero ser omisso, eu sei que eu estou pronto e preparado para esse desafio na minha vida, de ser prefeito de Londrina, mostrar para a cidade de Londrina que nós podemos sim melhorar a educação, a saúde, a geração de empregos, novas oportunidades, para que a cidade de Londrina cresça, se desenvolva da melhor forma possível. É por isso que, nesse momento, eu sou candidato a prefeito de Londrina. Muito bem, então vamos começar perguntando sobre o seu plano de desenvolvimento para Londrina, falando de infraestrutura, Diego. O que você pretende fazer em termos de transporte, saneamento e manutenção e, quem sabe, até construção de vias públicas? Bom, sobre o transporte urbano em Londrina, eu penso em trazer tecnologia para modernizar o nosso sistema de transporte público, permitindo o acesso da população com ônibus, que sejam ônibus modernos, ônibus estruturados, ônibus ecológicos, ônibus que possuam já tomadas, locais para que o cidadão ele possa carregar o seu celular, o seu smartphone dentro do transporte público e que permita também, com o uso de tecnologias, que o cidadão já não precise ficar esperando mais no ponto de ônibus, com medo de perder o horário do ônibus, a chegada do ônibus naquele local. Hoje nós temos tecnologia, exemplo de Brasília, que já foi implementada, que permite o acesso da população por aplicativo, em que você consegue acompanhar pelo trânsito aonde o ônibus está e o horário correto que ele vai chegar naquele local, naquele ponto, trazendo maior segurança para a população, trazendo maior tranquilidade para as famílias, principalmente as mulheres que dependem do transporte público. Nós precisamos inovar. Eu falo que Londrina é uma grande cidade em que a gestão ela pensa pequeno, como uma cidade pequena. Eu quero fazer de Londrina uma grande cidade, mas com uma gestão que pensa como uma cidade grande, uma cidade moderna. Olha essas obras que acontecem durante o horário de pico nas principais vias da cidade que param o trânsito. Isso é comum a gente ver, é frequente
Às vezes isso acontece por uma poda de árvore, por uma roçagem de grama, ou até mesmo para pintura ou um tampa-buraco ou recape asfáltico que acontece na cidade. Isso tem como mudar. Cidades grandes precisam ampliar os seus serviços e fazer com que esses serviços aconteçam não nos horários de pico, mas isso é possível acontecer à noite, na madrugada. Em São Paulo já é assim, outras grandes cidades do país é assim, e Londrina está atrasada. Londrina parou no tempo. A cidade ela para por conta dessas obras ou dessas manutenções que acontecem durante o dia. E às vezes é o único horário que o cidadão de bem tem para ir com o filho, acompanhar o filho no médico, levar o filho na escola, voltar para casa e ter um tempo com a sua família, e muitas vezes isso acaba ficando parado por conta do trânsito que não flui. Além disso, é extremamente crucial e necessário que a cidade, que vem crescendo, que vem se desenvolvendo, mas que ela cresça de forma ordenada e com planejamento, e não da forma que ela vem crescendo hoje, de forma totalmente desordenada, sem planejamento. Ainda ontem eu estava, padre, com moradores da Associação da Glebe Esperança, dos condomínios ali próximos ao St. James, a escola St. James, e reunidos num debate, eles alertaram sobre problemas que eles passam no dia a dia. Por exemplo, o Oitão, ali do próximo ao shopping Catuaí, a principal via de acesso próximo ali à escola St. James, e além de outras situações como a ausência de saneamento básico. Aqueles condomínios luxuosos, grandes, são condomínios em que grande parte deles ainda não tem rede de esgoto. E aquele odor e fedor que sai daqueles condomínios está adentrando as famílias e os bairros vizinhos, né, levando insegurança para a população, prejudicando a qualidade de vida das pessoas. E isso eu estou falando de um bairro nobre. Se nós percorrermos outros bairros da cidade, nós vamos ver o grande caos que nós vivemos nesse momento com relação ao saneamento básico. Na Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, tem vários bairros passando por essas mesmas necessidades, além dos locais que estão totalmente abandonados pelo poder público e que acabaram se transformando em grandes depósitos de lixo a céu aberto. E isso tem que mudar. Londrina, como uma cidade grande, precisa pensar grande, precisa ter um governante, um prefeito, que de fato lidere e que tome frente desses problemas para trazer soluções que sejam eficientes e que possam melhorar a vida de toda a população. Candidato, se o senhor for eleito, o senhor vai assumir pouco depois do aniversário de 90 anos de Londrina. E com certeza pensar no desenvolvimento da cidade, né, antes do centenário, nesse período, vai ser uma questão que vai passar pela mesa do senhor. O senhor falou em saneamento, o senhor falou sobre essa questão ambiental, mas eu queria bater especificamente nessa tecla. Quais seriam as propostas da gestão Diego Garcia e Érica Galho no que diz respeito à cidade crescer, se desenvolver, mas também preservando o ambiente? Há tempos atrás, o governo municipal fez um investimento de quase 2 milhões de reais contratando um programa de projetos, de propostas para o desenvolvimento da cidade de Londrina, chamado Master Plan. Várias entidades representativas da sociedade civil organizada participaram dessa discussão e foi um estudo técnico que foi elaborado com dinheiro público e que praticamente pouco a gente viu de avanço com relação principalmente às obras que ali foram elencadas, obras prioritárias para que a cidade cresça, se desenvolva de forma sustentável. O Master Plan ele já traz um cardápio, uma cartilha, que o próximo prefeito, e se eu for o prefeito, eu vou seguir ela à risca. Até porque já foi um estudo prévio que foi feito. Obviamente que tem que ser atualizado, mas nós já temos um norte e um caminho.
Esses estudos foram desenhados pensando a cidade em 2040, pensando o aniversário da cidade de 100 anos, pensando o que nós vamos, como que Londrina vai estar quando ela completar, fizer o seu aniversário de 100 anos. E eu quero tirar esse master plan do papel, porque no papel tudo é bonito. Para tirar, precisa ter experiência política. Para tirar do papel, precisa ter a capacidade de trazer recursos do governo federal, do governo do estado. E isso, eu sou o único entre todos os candidatos que já demonstrou que faz por Londrina. Durante esses 10 anos de vida pública, eu sou o deputado que mais recursos trouxe para a cidade de Londrina na história. São mais de 83 milhões de reais. Para fazer essas obras estruturantes, para ajudar a cidade a crescer e se desenvolver, com o atual orçamento que nós temos, e é um orçamento muitas vezes já engessado, porque ele está ali grande parte comprometida com o pagamento de servidores, com as despesas fixas e com dívida que a prefeitura tem. Então, como aumentar esse orçamento e garantir que essas obras saiam do papel? É criando uma secretaria que trabalha exclusivamente na elaboração de projetos. Hoje não faltam recursos, padre. Não falta. O que falta são bons projetos. Projetos para que a cidade cresça e se desenvolva em todas as áreas. Cultura, esporte, meio ambiente, educação, infraestrutura, mobilidade. Se nós tivermos uma carteira de projetos prontas para entregar ao governo federal, para apresentar ao governo do estado, eu tenho certeza que a nossa cidade de Londrina ela vai se tornar numa cidade campeã na captação de recursos e no desenvolvimento de bons projetos para que a nossa cidade continue crescendo e se desenvolvendo de forma sustentável. Eu quero dar 2 exemplos aqui do que eu fiz e nós não vimos saindo do papel. O primeiro deles, a Estrada do Limoeiro. Em 2022, eu destinei recursos, milhões de reais, para a Estrada do Limoeiro, para garantir melhorias de infraestrutura ali naquela estrada que está acontecendo acidentes constantemente. Inclusive, a semana passada, teve um acidente muito grave ali na Estrada do Limoeiro. Em 2022, esse recurso caiu na conta da prefeitura. Até hoje, a prefeitura não apresentou o projeto executivo ainda para que essa obra seja iniciada. Um outro exemplo, a estrada de Lerroville. Eu consegui e viabilizei 6 milhões de reais para a estrada de Lerroville. Esse recurso está empenhado, mas até agora a prefeitura ainda não entregou o projeto executivo para que essa obra saia do papel. Então não faltam recursos. Falta a vontade política do outro lado de elaborar esses projetos e buscar esses recursos para que eles saiam do papel. Eu sei que eu estou pronto, preparado e capacitado para fazer com que a nossa cidade ela cresça e se desenvolva cada vez mais. Candidato, conta um pouco para nós quem é a sua vice, para os nossos ouvintes, os nossos cyber espectadores. Quem é Érica Galli? Érica Galli, ela é uma empresária, é londrinense, ela é proprietária do Hotel Galli, e a Érica Galli, ela é também ligada ao setor de turismos e eventos aqui na cidade de Londrina. É uma candidata que tem uma história e um passado também limpo, assim como eu, uma pessoa que tem desenvolvido um trabalho na cidade, mesmo não tendo cargo público, exercendo nenhum tipo de cargo público, pensando o desenvolvimento, ações e estratégias que possa fazer com que o dinheiro de fora venha para dentro da cidade de Londrina, e uma das formas de fazer isso é através do turismo. O turismo de eventos, o turismo religioso. Nós temos, padre, bons exemplos disso aqui na região. Eu vou citar um deles aqui, por exemplo, o Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. Há poucos dias atrás eu estava com a minha esposa, com meus 3 filhos, lá no santuário, e nós passamos ali o dia todo no santuário. Nós comemos,
nós gastamos na praça de alimentação, ficamos o dia todo ali no Santuário São Miguel Arcanjo. Só que não era só eu, minha esposa e meus 3 filhos. Tinham mais de 20 mil famílias participando daquele momento de manifestação de fé. O turismo trouxe um impacto significativo para a cidade de Bandeirantes. Olha o potencial turístico que nós temos em Londrina. O potencial turístico através da fé, através dos nossos santuários, que podem ser muito melhor explorados. Nós podemos também, a exemplo do que o Norte Pioneiro fez, criar uma rota de turismo religioso aqui. E eu, como prefeito de Londrina, vou fazer isso. Vou estimular o turismo religioso, o turismo da fé. Vou estar ao lado dos nossos líderes religiosos, padres, pastores, para que eventos religiosos possam acontecer, inclusive, com mais frequência na nossa cidade. Isso é bom para a cidade. Isso gera empregos, gera oportunidades, atrai as pessoas de toda a região que vão vir para cá, vão conhecer melhor a nossa cidade. Obviamente que para isso, eu, ao lado da Érica, vamos ter que investir muito nas melhorias das condições de infraestrutura dentro da nossa cidade. Pensar na revitalização de parques, de praças, pensar a trazer tecnologia como os banheiros autolimpantes, que através de uma emenda parlamentar minha, que já foi paga, está garantindo a vinda dessa tecnologia agora, que vai ser instalada em alguns pontos estratégicos, como no centro da cidade, no aterro do Igapó, no Lago Norte, e isso pode ser feito em outros pontos da cidade de forma estratégica também. Eu espero que, ao lado da Érica Galli, com toda a experiência que ela tem, empresária ligada ao setor do turismo, a gente consiga trazer um olhar diferente para a nossa cidade. Olha o nosso autódromo abandonado. Eu estive no autódromo esse final de semana, padre. Só que, simultaneamente, estava tendo o jogo do Londrina. Estava o autódromo lotado, o Estádio do Café também, com muitos londrinenses ali prestigiando o jogo do Londrina e outros eventos acontecendo simultaneamente na nossa cidade. Quantos empregos direto e indireto foram gerados? Imagina se o Estádio do Café estivesse revitalizado. Imagina se o Autódromo de Londrina estivesse revitalizado. Eu consegui viabilizar agora para o autódromo um recurso extra-orçamentário no valor de mais de 3 milhões de reais. A Prefeitura já cadastrou a proposta que vai permitir o início de uma revitalização no Autódromo de Londrina. E isso poderá atrair vários eventos para a cidade. Eventos que nós estamos perdendo já. Perdendo para Cascavel, para o Autódromo de Cascavel, e que nós podemos começar a recuperar e atrair através do turismo, do desenvolvimento, do setor de eventos, novas oportunidades para cada londrinense na nossa cidade. 2h39, Alvorada, entrevista com o candidato Diego Garcia, do Republicanos, candidato à Prefeitura de Londrina. Candidato, a gente sabe que segurança pública é uma questão que tem sido discutida em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente, por favor, quais são as suas estratégias para melhorar a segurança pública aqui em Londrina e para combater a criminalidade. Eu sou o deputado que sempre esteve ao lado da segurança pública aqui na cidade de Londrina. Nós viabilizamos para Londrina, nos últimos anos, mais de 5 milhões de reais em investimentos para a segurança pública. Hoje, os nossos guardas municipais, as armas que eles possuem, é através de emenda parlamentar minha. Viabilizamos também viaturas para a Guarda Municipal. Viabilizamos armas e viaturas para a Polícia Militar, tanto do 5º e do 30º Batalhão, além da Polícia Civil, que também recebeu recursos de viatura e armamento. Mas isso não basta. Como prefeito, eu quero investir na segurança pública, investir na contratação de mais guardas municipais para a cidade de Londrina, ampliando assim a nossa frota, ampliando os recursos para que esses guardas possam estar atuando com eficiência e investir em tecnologia na cidade de Londrina. Londrina já tem hoje uma pequena muralha digital.
Pequena por quê? Porque ainda faltam câmeras em pontos estratégicos da cidade. Pequena porque a estrutura que é utilizada hoje pela Guarda Municipal já não é a mais adequada para a demanda que a cidade tem. Então, nós precisamos ampliar essa estrutura e criar uma grande muralha digital para proteger as famílias de verdade. E nós vamos criar essa muralha em toda Londrina, começando da zona rural, dos distritos, todas as vias de acesso da cidade de Londrina, usando a tecnologia a nosso favor, colocando essas câmeras nas nossas estradas, rodovias, no centro da cidade, no comércio, e fazendo um trabalho de parceria público-privada. Como que isso vai funcionar? Os condomínios, as associações de bairro, os síndicos dos prédios da nossa cidade, eles poderão trabalhar de forma com parceria com essa muralha digital municipal. Como que isso vai acontecer? As câmeras que estão para fora dos muros dessas áreas privadas, elas serão compartilhadas com a Guarda Municipal de Londrina. Ou seja, ampliando o ambiente de segurança dos londrinenses. Hoje nós temos câmeras, e eu vi isso em Foz do Iguaçu, vi isso também na cidade de Curitiba. Hoje nós já temos câmeras que fazem a leitura facial da pessoa e consegue trazer ali já um briefing do histórico daquela pessoa, se ela tem passagem pela polícia, se ela não tem. Então, essa tecnologia ela pode hoje ser usada a nosso favor e não vem sendo utilizada, ou vem sendo mal utilizada. Então, eu quero criar esse ambiente de segurança na cidade de Londrina, ampliando esse monitoramento também através de câmeras e com o uso de tecnologia. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho volta com a entrevista com o candidato Diego Garcia. 2h42. Você está ouvindo Alvorada Entrevista. Pode chegar. Yeah, yeah. Essa é a Alvorada. Alvorada. Clube do Ouvinte, coração missionário, uma grande família de irmãos solidários, levando a palavra de Deus com alegria aos lares e corações todos os dias. Esta é para quem quer economizar. Se a sua empresa gasta a partir de R$7 mil por mês em energia elétrica e faz parte do Grupo A, ligado à rede de alta tensão, você poderá economizar até 35% na conta de luz. Venha falar com a Copel. É simples. Além de ter controle total sobre os seus gastos, você reduz custos e pode focar no que interessa: crescer. Acesse o site copelmercadolivre.com e calcule o seu desconto. A Copel garante energia com economia para a sua empresa crescer. Copel, pura energia. Rádio Alvorada e Anjos da Guarda Home Care apresentam... Olá, queridos ouvintes da Rádio Alvorada FM 106.3. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero convidá-los para a celebração dos 60 anos da emissora. Será no sábado, dia 9 de novembro, a partir das 17 horas, no Ginásio Moringão. O evento será para os membros do Clube do Ouvinte Coração Missionário. Para mais informações, acesse www.radioalvoradalondrina.com.br. Eu espero por vocês. Evangelizar é preciso. Patrocínio: Clínica Anjos da Guarda Home Care, Super Golf, apoio Oral Med, Samuca Motors e Associação de Luto União. Realização Rádio Alvorada. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Você está na Rádio Alvorada, a número 1 no coração. Rádio Alvorada. Estamos de volta com a Alvorada Entrevista. 2h45, Alvorada Entrevista de hoje com o candidato Diego Garcia, do Republicanos, deputado federal em terceiro mandato, e na chapa com ele a empresária Érica Galli. E agora, Padre Jefferson quer questionar o senhor, candidato, a respeito dos seus projetos para a educação. Bom, quanto à qualidade de ensino, infraestrutura das escolas, já que boa parte dos que nos acompanham são pais preocupados com
a educação infantil, né, e a educação básica dos seus filhos, que é um compromisso do município. Qual é a sua proposta? Bom, padre, primeiro, né, dizer aos ouvintes e àqueles que nos acompanham pela internet que eu, como me apresentei, também sou pai, e essa é uma pauta cara para mim. Eu sempre atuei na Câmara dos Deputados como membro da Comissão de Educação desde 2015. Fui vice-presidente da Comissão de Educação. Acompanhei a criação, no governo Bolsonaro, do Plano Nacional de Alfabetização, que tem justamente esse foco, zelar pela educação e alfabetização das nossas crianças no tempo correto, oportuno. Infelizmente, a gente não viu a aplicação desse plano, ou muito pouco se viu, por conta da pandemia, onde, infelizmente, nós aqui em Londrina, foi a cidade em que as crianças ficaram o maior tempo fora da sala de aula. E os impactos disso estão aí. Com certeza, a nossa cidade, que é uma cidade que está entre as cidades do mundo, considerada como uma cidade desenvolvida pelo seu PIB, mas nos índices de avaliação nós estamos atrás de centenas e centenas de cidades, inclusive com um PIB muito menor que o nosso. E isso mostra o quê? Mostra que mudanças significativas precisam acontecer. E eu trago isso aqui no meu plano de governo. Depois eu vou fazer questão de deixar uma cópia com o senhor, padre, porque nós temos, o plano ele foi desenvolvido em vários eixos, e um dos eixos é a educação e outro eixo é a família. Eu acredito que a família ela deve participar de todo o processo de educação e ter a liberdade e autonomia das escolhas sobre os seus filhos. Principalmente, ela precisa estar presente no ambiente escolar, acompanhando as atividades, as tarefas, as avaliações. E eu proponho aqui no meu programa de governo a criação também de um programa de literacia municipal, com a retomada das nossas bibliotecas, com a aquisição de livros que nós faremos por parceria público-privada, em que as empresas elas vão comprar livros e nós vamos entregar esses livros de forma totalmente gratuita para as nossas crianças. Eu falo no meu plano de governo sobre o uso excessivo de telas. E, de forma precoce, as nossas crianças estão cada dia mais expostas ao uso de telas e o uso de forma inadequada. E como estimular as crianças a estarem nessa fase, principalmente de desenvolvimento, longe do celular, longe do smartphone, longe das telas. Eu acredito nos livros, na aquisição de livros, na leitura familiar, na literacia familiar com as crianças. Então, nós apresentamos aqui uma proposta de criar um programa de literacia familiar para que a família faça parte desse processo educacional. Outra proposta minha é alfabetizar todas as crianças de Londrina no primeiro ano letivo. Quando eu me reuni há poucos dias atrás com professores, teve professores que disse assim para mim, eu fui alfabetizada assim. E eu respondi, mas infelizmente as nossas crianças não estão recebendo mais aquilo que você recebeu um dia dos seus professores. E por isso elas não estão sendo alfabetizadas no tempo correto e oportuno. Vários especialistas falam que a alfabetização ela deve ir até os 7 anos de idade. Passando disso, é praticamente irreversível o impacto e as consequências na educação dessa criança. E o que acontece quando uma criança não é bem alfabetizada? Ela começa a fazer parte de outros índices. O índice de evasão escolar nas próximas etapas, que vai aumentando e crescendo, a criança sai da escola, sai da sala de aula, até mesmo porque ela não consegue fazer um cálculo matemático, ela não consegue fazer a leitura e a interpretação do que ela está lendo de forma correta. Então, isso cria um desestímulo e ela abandona a sala de aula. E para onde vai essa criança? Vai para a rua, pode ir para o tráfico,
pode ir para um trabalho inadequado, impróprio, e nós precisamos combater essas desigualdades que estão presentes na cidade de Londrina. Sem contar do crescimento nos últimos anos no país do número de analfabetos funcionais, que são aqueles jovens com 15, 16 anos que leem, mas não conseguem interpretar o que estão lendo. Então nós, como combatemos isso? Investindo na educação infantil, que é a responsabilidade do prefeito. Por isso eu quero ser o prefeito de Londrina, para poder entregar aos londrinenses e às nossas crianças que estão na rede pública uma educação de qualidade. Nós vamos fazer que a cidade de Londrina tenha a melhor educação desse país. Vamos formar e preparar os nossos professores, valorizar os nossos servidores, professores que estão dentro da rede pública ainda mais e dar a eles toda a formação necessária para esse processo de alfabetização. Preciso falar também das nossas crianças que estão nos nossos CMEIs. Os CMEIs não serão depósitos de crianças, simplesmente para que os pais e as mães possam trabalhar, possam ter tempo para buscar oportunidades de trabalho e emprego fora. Não, os nossos CMEIs terão uma nova roupagem. E nós, ali dentro dos CMEIs, vamos preparar as crianças para esse processo de alfabetização, com brincadeiras lúdicas, com atividades lúdicas, com a ginástica, com o esporte. Eu quero levar isso como alternativas, principalmente as escolas que não são escolas de tempo integral. Nós vamos ter nessas escolas atividades complementares. Então vamos levar o esporte, as artes marciais, a ginástica infantil, levar também idiomas e levar a musicalização. A exemplo de Antonina, Padre Jefferson. Em Antonina, as crianças estão recebendo hoje, nas escolas públicas, aula de musicalização de forma totalmente gratuita através da Lei de Incentivo à Cultura. Um projeto que foi apresentado que está permitindo que todas as crianças na rede pública tenham aula de musicalização. Isso está aqui no meu plano de governo e eu vou fazer como prefeito da cidade de Londrina, para que a família ela tenha a certeza de que o filho não está na escola para brincar, para se divertir, mas ele está ali sendo bem cuidado, num ambiente seguro, com um atendimento pelos profissionais, professores da melhor qualidade possível. E além disso, padre, eu quero também atender uma outra demanda que muito nos preocupa como pais, que é o crescimento de crianças deprimidas, obesas, depressivas, se automutilando e até tirando a própria vida, por conta dos impactos emocionais e psicológicos. Após a pandemia, esses problemas aumentaram e cresceram, não apenas com as crianças, em todo o ambiente familiar. Eu apresento aqui um programa dentro do meu plano de governo, em que é um projeto de lei meu, e agora, como prefeito, eu apresento como uma proposta de governo, que é criar uma política pública específica que vai acompanhar essas crianças nas escolas, nas salas de aula, vai acompanhar os pais e vai acompanhar também os professores. Os professores estão doentes, muitos estão sobrecarregados pela alta carga horária de trabalho e nós precisamos cuidar da saúde física e mental dos professores, dos pais e dos alunos dentro da rede pública. E além disso, eu não posso deixar de falar das pessoas com deficiência ou com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Nós vamos investir na formação e capacitação de todos os professores da rede pública nesse sentido, mas além disso, eu vou criar aqui em Londrina aquilo que já existe em Cascavel e em outras cidades do Brasil, um centro especializado em atenção à pessoa com deficiência ou com transtornos do neurodesenvolvimento, em saúde e educação, com uma equipe multidisciplinar para atender às necessidades específicas que essas crianças possuem e têm.
Então, nós estamos trazendo tudo isso como propostas. São propostas que eu já vi sendo implementadas como homem público. Como deputado, eu ajudo o CETEA lá em Cascavel na implementação dessa política pública. E em Londrina não tem como ajudar, porque não existe política pública hoje. Se não são as nossas filantrópicas que prestam esse serviço para a sociedade londrinense, as nossas crianças não teriam para onde ir, a não ser que fosse na rede privada. Então, nós precisamos zelar por essas crianças e promover uma verdadeira inclusão na cidade de Londrina. 2h56, candidato, eu gostaria de ouvir o senhor um pouco mais a respeito de saúde mental e puxo para a saúde como um todo. O que o plano de governo do senhor traz a respeito das UBSs, das UPAs, cirurgias eletivas, alta e média complexidade? Bom, nós vamos criar centros de referência. Eu falei sobre a questão do transtorno do neurodesenvolvimento, da pessoa com deficiência, centros de referência para atender essas demandas da população que hoje não existe, por incrível que pareça, na segunda maior cidade do Paraná, na quarta maior do sul do Brasil. Nós vamos habilitar, seja nossos hospitais que já prestam esse serviço e que podem ser habilitados via o Ministério da Saúde, ou até mesmo criar de forma independente. Mas a cidade não pode deixar de ter centros de referência. Centro de referência para atender os problemas relacionados à saúde mental. Centros de referência para atender as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Centro de referência para atender as pessoas com deficiência. Até temos um em construção, que está sendo conduzido a obra pelo Consórcio de Saúde dos Municípios, o Sismepar. O recurso está na conta do Sismepar, mas a obra está parada há anos e não sai do papel. Como prefeito de Londrina, eu quero liderar esse processo para tirar essa obra que está parada do papel e entregar isso de uma vez por todas para a sociedade. Porque é Londrina que ganha, é a região que ganha, e a nossa região está carente disso. Nós não temos centros de referência para atender a pessoa idosa aqui em Londrina. Então, esses centros de referência, o que eles promovem na prática? Eles atraem um rol de especialistas para a cidade de Londrina, que hoje nós não temos. Esses especialistas vindo para cá não são só médicos, vêm também psicólogos, vêm também fisioterapeutas, vêm também outros profissionais de outras áreas que passam a fazer parte da nossa cidade, da nossa convivência, trazendo um atendimento de maior qualidade para a população. E nós precisamos cuidar dessa saúde física e mental das pessoas com política pública. Não tem outra forma de ser feito isso se não tiver política pública, ampliar o número de psicólogos na nossa cidade para atender a população, ampliar o acesso das pessoas a esses especialistas, e para isso os centros de referência são um caminho. São alternativas que eu vejo acontecendo em Curitiba, acontecendo em Cascavel, acontecendo em Maringá, e a nossa cidade parou no tempo. Então nós temos que destravar, trazer mais especialistas, colocar eles lá na ponta para atender as demandas e as necessidades que a população tem. E atuar de forma preventiva também, cuidando da saúde das pessoas, com a promoção e o acompanhamento de atividades físicas que ajudam também a diminuir, a reduzir os impactos do estresse, do estresse emocional por conta do trabalho, por conta, muitas vezes, de problemas relacionados dentro da família, da casa, do lar. Então, nós queremos ampliar essas políticas também voltadas para o esporte, mas com essa perspectiva de gerar qualidade de vida para todos os londrinenses. A pauta agora, candidato, é economia e emprego. O que vocês pretendem fazer no seu plano de governo para fomentar essa economia e gerar mais empregos? Bom, primeiro dizer aos empresários, aqueles que estão à frente de pequenas e grandes empresas na cidade de Londrina, que eu vou criar uma nova secretaria com uma nova roupagem, com quadros técnicos qualificados
e que falam a mesma língua dos empresários em Londrina. Ou seja, para que todos os processos que tramitam dentro do governo municipal sejam processos que não fiquem mais parados, que não seja uma novela dentro da cidade de Londrina para o cidadão que quer gerar emprego, que está investindo na sua empresa e que quer gerar novas oportunidades de trabalho, riqueza, renda para o cidadão londrinense. Londrina não pode ficar parada no tempo. Foz do Iguaçu já deu esse passo, Maringá também já deu esse passo, inclusive permitindo a criação de alvarás que saem quase que imediatamente, alvarás provisórios que saem quase que imediatamente, permitindo assim a facilidade para a instalação e a vinda de novas empresas e a geração de mais empregos em Londrina. Eu vou estar ao lado dos empresários, ao lado da indústria. Nós temos problemas que precisam ser solucionados. Um deles, aqui em Londrina, é o Parque Industrial Buenas Vista. São mais de 30 anos de parque, fica ali de frente ao Ceasa, na saída para Ibiporã. São mais de 30 anos de parque industrial, são 2.500 empregos na carteira que são ali gerados, mais de 1.000 empregos indiretos, e até hoje não tem rede de esgoto, não tem galeria, não tem pavimentação, e por incrível que pareça, padre, não tem um ponto de ônibus. Então o trabalhador de Londrina que vai para lá para trabalhar, ele tem que descer no Ceasa, atravessar a pista para poder ir trabalhar no Parque Industrial Buenas Vista. Isso tem que acabar. Como que nós vamos falar de desenvolvimento, de geração de emprego, se um empresário que está gerando emprego está trabalhando nessas condições? Não tem como. É por isso que a gente consegue entender o porquê que Ibiporã, Cambé, cidades vizinhas, estão atraindo novas indústrias com incentivos fiscais e a cidade de Londrina está se transformando num dormitório para quem trabalha em Cambé e Ibiporã. Com todo respeito à cidade de Ibiporã e Cambé, mas nós precisamos mudar o olhar. Londrina não pode ficar atrás. Londrina tem que liderar esse processo de industrialização e desenvolvimento econômico regional. E, como prefeito, eu proponho isso: melhorar as condições de infraestrutura, facilitar para o empresário que quer ampliar suas empresas novas oportunidades para que ele possa se instalar. Vou criar na 445, ali após o União da Vitória, Jamile Dekesh, sentido Tamarana, um grande corredor industrial. Aquela rodovia será toda duplicada muito em breve e entrará na nova concessão de rodovias do Paraná. Transformar ali num novo corredor industrial é permitir a vinda de novas grandes empresas, grandes indústrias e até indústrias que já existem aqui em Londrina, que poderão estar pleiteando e comprando terrenos nessa região, mas com toda a infraestrutura, com galerias, com pavimentação asfáltica, para gerar mais emprego e renda para a população. E não posso deixar de falar também, falei das crianças, da educação e da importância de preparar elas para o futuro, mas eu não posso deixar de falar dos jovens. Eu vou criar um programa municipal chamado Jovem Aprendiz, nos mesmos moldes do governo federal. E nós vamos ter um programa municipal de incentivo em parceria com as empresas privadas. Estive na Cacique conversando com a diretoria da Cacique e eles têm um programa lá em que eles me disseram que quase 100% dos jovens que passam pelo trabalho de aprendizagem dentro da empresa são contratados. Imagina se há um estímulo por parte do governo municipal para que isso aconteça em mais empresas da cidade de Londrina. Eu estive na FEST, visitando também a empresa, hoje com mais de 1.000 funcionários, e um dos diretores responsáveis que me acompanhou falou: se chegar para mim hoje 40 pessoas, eu tenho emprego para 40 pessoas. Ou seja, não faltam oportunidades de trabalho e emprego, falta qualificação. Então eu vou investir muito na formação, qualificação, capacitação dos nossos jovens adultos e também dos nossos idosos. Tem muitos idosos
que falam conosco e que, inclusive, vêm pedir ajuda para uma nova oportunidade de trabalho e emprego. Se aposentaram, mas estão ainda em condições de continuarem no mercado de trabalho. A cidade de Londrina, ela tem que caminhar em sintonia com as novas realidades que nós estamos vivendo. E Londrina chegou, padre, nesse ano, a marca de mais de 100 mil idosos. Por isso, nós precisamos ter também um olhar diferenciado para a pessoa idosa aqui na nossa cidade. 3h06. Candidato, eu queria saber qual é a política do senhor para a habitação e se ela passa por parcerias com o governo do estado e com o governo federal. Com relação à habitação, hoje em Londrina nós chegamos à marca de mais de 50 mil famílias à espera de uma moradia. Isso se dá porque o governo municipal, o governo atual, não conseguiu, através da Coab, promover a construção de uma casa sequer. De uma casa, de uma moradia sequer para a população aqui na cidade de Londrina. Nós temos mais de 66 ocupações irregulares na cidade de Londrina, segundo o requerimento de informação. Ou seja, e chegamos nesse ano à marca de 29 mil famílias na linha da pobreza extrema na cidade de Londrina. Londrina, ela está produzindo a sua própria pobreza nesse momento. Ela está produzindo esse cenário de desigualdade. E não existe outra forma hoje de resolver esse problema da habitação senão através de parceria com o governo federal, com o governo do estado e também com parcerias público-privadas. Nós temos exemplos hoje de empresas, engenheiros que desenvolveram tecnologias e que estão entregando casas, moradias com 4 cômodos, 2 quartos, sala, cozinha, em até 30 dias. Em 30 dias, totalmente equipada, estruturada, em condições de uso. Temos tecnologia para investir em Londrina e reduzir essas desigualdades. É extremamente crucial. O momento é agora. Londrina não pode esperar mais. Olha a situação do Flores do Campo. Mais de 1.000 moradias paradas lá. É um lixão a céu aberto, padre. O Flores do Campo é um lixão a céu aberto. O esgoto a céu aberto. É uma vergonha ver milhares de pessoas vivendo assim, numa cidade tão rica como é a cidade de Londrina. Nós não podemos aceitar isso. Eu, como cristão, não vou aceitar isso mais em Londrina. Eu fui chamado há anos atrás, lá no Flores do Campo, para retirar, porque eles pediram ajuda, para retirar o lixo da frente da casa deles. Isso é uma vergonha. Isso não poderia, a gente não poderia nem estar falando disso aqui, numa entrevista como essa, na Rádio Alvorada, a Rádio da Família, mas é a realidade. Olha o Aparecidinha, olha os fundos de vale nosso totalmente abandonados. Olha a situação das pessoas em situação de rua na cidade de Londrina, só cresce. Será que cresce essa situação? Será que não é porque Londrina está sendo a produtora e a geradora da própria pobreza? Ela está estimulando essa situação? Então nós temos que enfrentar isso. Eu, com a experiência, sou o único candidato que tem 10 anos de vida pública atuando junto ao governo federal. Sei como os programas de habitação funcionam e nós vamos fazer o maior programa de habitação da história que a cidade de Londrina já teve nos próximos 4 anos para trazer soluções inteligentes, eficientes para a cidade de Londrina. Partindo para os nossos últimos minutos da nossa entrevista, candidato, por que o senhor deseja ser prefeito da cidade de Londrina? Padre, eu desejo ser prefeito da cidade de Londrina, pois de 10 anos de vida pública como deputado federal, essa é uma oportunidade única, é a oportunidade da minha vida de poder devolver para essa cidade que me acolheu, para essa cidade onde meus filhos nasceram, um pouco daquilo que eu, através da experiência, do trabalho como deputado federal, tive a oportunidade de crescer, aprender e oferecer aos meus filhos. Esta é a chance da minha vida, padre, de poder fazer isso por milhares de crianças, por milhares de famílias. Se eu for o prefeito de Londrina,
Eu vou ser o único prefeito católico, cristão, praticante de verdade, o único entre todos os candidatos. Porque tem aqueles que se declaram e tem aqueles que vivem de verdade a fé. Eu vivo a minha fé. Eu prezo pela família. E a família, ela vai estar no centro de todas as políticas públicas quando eu for eleito prefeito na cidade de Londrina. Ela vai ser respeitada, ela vai ser valorizada. Nós vamos atuar de forma conjunta com a Igreja Católica, com as igrejas evangélicas, com todos aqueles que querem promover o bem da nossa sociedade para combater essas desigualdades que eu acabei de mencionar aqui. Isso não pode ser motivo de orgulho e de alegria para os londrinenses. Isso precisa ser combatido. E é por isso que eu quero ser prefeito de Londrina, para resolver e acabar com essa situação das pessoas em situação de rua na cidade de Londrina. Nenhum dos candidatos tem a experiência que eu tenho. Há 15 anos eu trabalho tirando pessoas de situação de rua. Eu ajudei a fundar uma comunidade terapêutica antes de ser deputado federal. Eu sou o deputado que mais recursos trouxe em apoio para as comunidades terapêuticas do Paraná, inclusive a Prolove, que é uma comunidade católica aqui da cidade de Londrina. Eu quero ajudar a cidade de Londrina com ações inteligentes, práticas, eficientes a resolver esses problemas históricos que nós enfrentamos hoje. A única coisa que eu preciso é de uma chance, é de uma oportunidade. Eu já provei que faço por Londrina e eu quero provar para vocês londrinenses que eu posso fazer muito mais. Dia 6 de outubro está chegando e eu peço o voto de todos os ouvintes da Rádio Alvorada, da Rádio da Família, para o meu número, que é o número 10. Meu partido é o Republicanos, partido do governador Tarcísio, e eu conto com o apoio de todos. Candidato, gostaríamos de agradecer a sua presença, desejamos boa sorte nessa reta final de campanha. Gostaria de agradecer também ao Padre Jefferson. Muito obrigada, Padre. Até amanhã. Muito obrigado, Diego, pela entrevista. Que Deus abençoe a todos e amanhã nós voltamos. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta às 2h15 com a candidata Isabel Diniz, da Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV. Alvorada Entrevista, produção Renata de Paula, a apresentação Padre Jefferson Baceto e Renata de Paula, trabalhos técnicos Ana Nery, Carlos Henrique e o Everton Gasparini. Até amanhã. Você acompanhou Alvorada Entrevista Eleições 2024. Rádio Alvorada e a política na construção do bem comum.